Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo semanal do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Vou até colocar o bannerzinho da Rede Amiga Espírita aqui, ó, do lado direito da tela aqui. Isso, pronto, já está colocadinha lá, ó. Rai TV. Estela tá chegando, já. Tá aqui. Daqui a pouquinho ela chega aí. Atrasou um pouquinho hoje aqui para começar junto comigo aqui, mas ela tá aqui também. Então, nós novamente reiteramos, olha lá, chegou. Estou chegando, vou pegar. Já peguei água já para nós. Reiteramos aqui o nosso agradecimento pela presença e pela companhia de cada um que semanalmente nos dá a honra da sua presença, da sua amizade, da sua participação através aí dos comentários ou, enfim, não só dos comentários, mas também do compartilhamento, do joinha que você dá aí nos vídeos que estão aqui nos canais do YouTube da Rede Amiga Espírita, no canal que eu também criei, que é o Espiritualidade São José do Rio Preto. Se você puder aí se inscrever no nosso canal também, a gente agradece muito. Enfim, se inscreva também na Rede Amiga Espírita, no Facebook, curta a fanpage da Rede Amiga Espírita. Vamos fazer crescer o nosso movimento espírita através das redes sociais, porque a gente sabe que as coisas do mundão aí estão crescendo muito, né? Precisamos fazer crescer também as coisas do espírito, as coisas de Deus. Então, nesse clima de mais uma vez um agradecimento intensivo, eu deixo aqui meu carinho a todos vocês e vamos ao bom dia da senhora Estela Onishi. Bom dia! As coisas do mundo estão Pois é. crescendo. E realmente, mas o que o Sandro falou é verdade. Às vezes a gente vê notícias ruins se espalhando com uma rapidez muito grande, músicas que não fazem sentido a gente deixar os nossos filhos ouvirem, ou até mesmo a gente ouvir, mas é uma escolha. E agora, hoje, nós escolhemos estar aqui. E aí você puder curtir o canal da Rede Amiga Espírita, compartilhar o conteúdo, acredito que você, não é nem o intuito, mas vai estar sim fazendo um bem para outra pessoa, como disse o próprio Kardec ou Emmanuel, não é? A divulgação, Emmanuel, a divulgação da doutrina é a maior caridade que você pode fazer na doutrina espírita. A maior caridade que você faz pela doutrina é a sua divulgação. É isso aí. Então vamos, que Jesus nos abençoe, cada um na sua luta, cada um vivendo sua alegria, que a gente possa enfrentar o dia a dia de maneira mais leve possível. Vamos então ao nosso momento de oração, que hoje o nosso estudo de número 123 tem um texto bastante longo, vai demorar um pouquinho para a gente terminar de ler e comentar. Então, antes, nós vamos então ao momento da oração com a Estela. Vamos que vamos. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, que trouxe para os nossos corações a principal mensagem do mundo, a de amor. Mensagem que abriu tantas portas, como a esperança. Senhor, que essa esperança possa invadir todos os lares, pessoas que estão com dificuldades em sua saúde física, pessoas que estão com os entes queridos em saúde física e emocional abalada, pessoas que estão com problemas financeiros, sem trabalho, pessoas de qualquer maneira estejam com o coração abalado e sem esperança. Senhor, que os lares possam ser tocados com essa mensagem de amor, de redenção, de paz e principalmente da vida eterna, que é lá, Senhor, nossa verdadeira morada, em que hoje, encarnados, estamos lutando para conseguir encontrar mais virtudes, iluminar o nosso espírito, para cada vez mais sentirmos a felicidade da vida eterna e a felicidade de um espírito melhor que habita dentro de nós. Mestre Jesus, abençoado seja cada um dessa corrente, que possa sair daqui muito confortado, com desejo de ser melhor, com desejo de fazer o bem, que é isso, Senhor, que é a nossa incumbência aqui na Terra. Gratidão por mais um dia, que assim seja. Gente, eu trouxe uma mensagem hoje de um desses livrinhos que é muito gostoso ter na bolsa, no carro. Olha o tamanho dele, que bonitinho. É Hoje,
pelo Espírito de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Eu nunca vi esse livro em versão grande, porque geralmente eles fazem os pequenininhos, ó, menor que a minha mão. Geralmente eles fazem os pequenininhos e os grandes. E o hoje eu só vi pequenininho. Muito bacana, ele tem vários temas legais. E hoje eu trouxe para nós a mensagem que Emmanuel considera pontes. Olha só. Muita gente pede concurso para a concretização das obras de caridade. A construção de pontes de ligação entre pessoas e grupos sociais é uma das mais importantes. Provavelmente hoje mesmo, se quiseres, poderás iniciar a construção de pontes da conciliação, de amor, dentro da própria casa. Bonito, né? Pontes. Muito bom. É muito bom ser ponte, não sei. É bom ser ponte, construir pontes e não muros, né? Porque o pessoal está divulgando muito aí maciçamente a construção de muros, divisões, separar um de uma cor de outro, de uma classe social da outra, enfim, isso aí é muito perigoso. O pessoal está pensando que está em busca de aquisição de direitos, na verdade estão promovendo a desunião. Isso aí é muito, muito preocupante, viu? Deixa eu só responder aqui para minha amiga Sumir, que ela perguntou assim, que horas que começa a psicografia no domingo, lá em Neves Paulista. Eu já vou divulgar aqui no início, no final não ficar muito apertado. Eu vou colocar aqui, a Estela vai espremer no cantinho aqui, eu também, para mostrar o cartaz do nosso Newton Stuck, ó, tá, segue aqui. Então, as psicografias aqui em Neves Paulista, com o nosso amigo Newton Stuck, e com esses dois companheiros dele aí, que a gente não conhece pessoalmente ainda, mas vamos conhecer domingo. O Newton a gente tem amizade já há muito tempo, muitos anos já. Então, nesse dia 28, a partir das 13 horas em Neves. Só que o pessoal chega às 13, faz o pedido da psicografia, e aí, assim, você não sabe se você vai receber carta, né? Porque às vezes tem 100 pessoas pedindo uma carta, mas vem 20 cartas, 25, sei lá, às vezes 30. Porque eles estão em 3 médios, né, psicografando. Mas então, em Neves Paulista, Casa Espírita Gabriel Martins, nesse domingo, 28 de maio de 2023, a partir das 13 horas, mas a psicografia começa por volta de 4h30 da tarde, e aí se estende entre a psicografia e leitura das cartas depois até 10 horas da noite. Então, se você for para Neves em busca de uma carta, vá com bastante paciência, leve um lanchinho, uma garrafinha d'água, porque não é uma coisa rápida não, demora muito. E tenha paciência de às vezes chegar lá e não conseguir receber uma carta também, né? Tem gente que vai e não consegue, depende de uma série de fatores, né? Não depende da vontade do médium, e sim de questões do mundo espiritual. Então fica aí o registro, domingo estaremos lá, eu e a Estela, a partir das 3h30, 4 horas da tarde, a gente chega lá, e, enfim, se você quiser uma carta, aí chega ali 1 hora, mais ou menos, 1h30, que é o horário limite, você vai ver que lota de bastante gente lá, vai bastante gente mesmo. Vamos então dando sequência aqui, Sumier, ao nosso Evangelho número 123, finalizando o nosso capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Hoje os itens 14 e 15, que são os 2 itens finais desse capítulo. E eu vou então convidar você a vir comigo na leitura. Se você tiver com o seu Evangelho aí, me acompanhe, que vale a pena demais. Vamos lá? O Evangelho é compridinho segundo... hoje, gente. Hoje é uma leiturinha de no mínimo uns Pega 10 minutinhos aí. aí. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, capítulo, subitem, né, 14, ditado pelo espírito de Lacordaire em Constantina, na Argélia, no ano de 1863, desprendimento dos bens terrenos. Vamos lá? Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores,
não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas, dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual e que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer: é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis de restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível, e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que, pela riqueza, fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, virá rasgar o véu sobre o qual, aliás, sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estáis num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo
para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque, quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna: é o orgulho. Não é raro ver-se um novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos, das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna, somente um tampão nos ouvidos. Aliás, somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia, não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo. A não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se, por imprevistos reveses, vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisa as vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. Esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto, que conhece coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos. Saber empregá-la utilmente quando a recebemos. Saber sacrificá-la quando necessário. Isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna:
Meu Deus, enviaste-me um novo encargo. Dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, porque a fortuna, aliás, se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Repetir aqui que deu uma falhadinha. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebeis como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Agora o item 15, que é uma pergunta que foi respondida pelo espírito de São Luís em Paris no ano de 1860. Eis a pergunta: o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Responde São Luís: o homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. E encerramos a leitura, e agora vamos ao comentário da Estela. Leitura longa, extensa, para acabar o capítulo, né? Pois é. Porque, imagina, como que não é difícil explicar para pessoas que estão longe de conhecimento de vida eterna que o que ela conquistou não é dela, é emprestado. Isso é fácil de entender, gente? É claro que não é fácil. E quando então está emprestado, quando eu pego algo emprestado de alguém, eu cuido, não é? A gente costuma ser assim. Você cuida mais das coisas que não são suas do que das suas próprias. E esse empréstimo que Deus fala, olha que interessante essa última pergunta aqui. Então, tá emprestado, aí eu morro, eu posso transferir para outro. Pode, mas fica tranquilo, se não for da vontade divina que esse ser, essa criatura, esse descendente tenha prosperidade, ele não vai ter. Ah, então Deus tem disso? Tem gente que não vai prosperar, então? Vamos entender que você tem uma criança na sua casa. Essa criança gosta muito de bombom. Você gosta de dar bombom para essa criança. Inclusive, a dona Iraíde dá sempre caixa de bombom, nossa vizinha, dá para as meninas aqui. Um abraço, dona Iraíde. Se a criança ela tem moderação e ela sabe comer e se comportar, o que você faz? Você dá a caixa na mão dela. Ela vai escolher um, vai dividir com o priminho aqui, com o irmão, depois vai guardar o restante ali. Se a criança não tem moderação, o que ela faz? Ela pega uma caixa e ela come da hora que ela abre até terminar o último. E aí ela vai até passar mal. Vai com a sua glicose lá no alto. Então, o que nós fazemos por amor? A gente vai controlar, a gente vai dosar. Às vezes você vai dar só um. Às vezes você dá meio bombom. Isso daí eu vou estar sendo ruim? Não. É com amor que a gente vai fazendo essas coisas. E Deus da mesma maneira. Então vem aquele herdeiro, aquela herança maravilhosa, grande, mas Deus olha e fala assim: ih, rapaz, se ele pegar essa caixa inteira de bombom, ou seja, se ele pegar essa herança inteira aí,
não vai prestar, ele vai fazer um monte de coisa ruim com essa facilidade do dinheiro que virá. Porque a facilidade do dinheiro, vamos falar a verdade, existe a pessoa que pega um dinheiro, eu não sei com quantos empresários eu estou falando aqui nesse momento, mas ser empresário, gente, é um negócio muito difícil. É muito mais fácil ser funcionário, muito mais fácil. Você tem o seu 13º, você tem as suas férias. Vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu, meu dinheiro está ali todo mês. O empresário ele tem uma grande quantia e ele resolve então fazer o mundo girar. Graças a Deus existem essas pessoas de boa vontade, não é? Eu vou abrir uma montadora de veículo, eu vou ter um supermercado. Gente, que trabalheira danada isso daí. Ah, mas o lucro é grande, não sei. A trabalheira compensa? Então, às vezes, Deus sabe de cada espírito. Mesmo nós tendo o livre-arbítrio, a espiritualidade já estuda o caso e vê que você é uma pessoa despreparada ou preparada para ter aquela fortuna. E sabe que se você pegar um dinheiro, então, herdar um dinheiro, você vai ter tanta facilidade que sabe o que você vai fazer? Eu vou pôr no banco, vou viver de juro. E como você vai preencher as horas do seu dia? Ah, eu vou dormir até 2 horas da tarde, vou fazer festa, regada, muita bebida, vou pagar para todo mundo aí, eu vou usar roupa cara. Sabe? Não tem nada útil para essa pessoa fazer. O que acontece então? Vai perdendo dinheiro. Vocês já viram isso? Eu já vi muitos casos de pessoas que herdaram empresas aí renomadas no Brasil, e aí ela vai até falir. Eu não acredito que tal empresa faliu, né? Declarou falência, sim. E por quê? Porque estava na mão dos filhos. E aí, então, é um castigo de Deus? É claro que não. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Também em todas as instâncias. Você pegar um dinheiro na mão para fazer alguma coisa da sua vida, envolve o quanto você vai crescer com isso. Ai, meu Deus, então eu estou sempre tendo que pensar nisso e fazer coisas boas? Não. Nós podemos ter um conforto. Com certeza, a gente tem que pensar na nossa melhoria ao redor, porque vamos colocar aqui eu e o Oceano para poder estar aqui agora fazendo um evangelho que acredito ser útil para alguns de vocês, é muito útil, para mim, para ele é útil. A gente precisa ter um conforto. Quando está calor, a gente liga um ar condicionado. Precisa ter uma cadeirinha aqui confortável, precisa ter a internet, não é? Nós precisamos de um conforto. Ah, só a posse do necessário, mas o conforto é necessário também. É o excesso que estamos falando. Vamos dizer que aí eu tenho tanto dinheiro que eu falo para você, Luciano, vamos viajar, esse negócio de evangelho, nada. E esses pacientes, tudo seu aí, abandona tudo, agora a gente tem dinheiro. Então, existe muitas maneiras de pensarmos que o dinheiro iria acabar comigo. Ou não. Ou eu iria falar assim, nossa, vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer um empreendimento e vai envolver muitas famílias e daí a gente dá emprego para as pessoas. Pode ser que isso esteja dentro da sua alma, do seu espírito. Ou pode ser que você tenha aquele desejo de realmente deixar debaixo do colchão. Antigamente era assim que fazia, né? Ou você colocar lá no banco e ficar vivendo de juros, não sei. Mas eu gosto de me avaliar de vez em quando. O que eu faria se eu tivesse muito dinheiro? Às vezes a tendência da preguiça é ser tão grande que acabar com a minha existência. E agora, só para fechar, vocês já perceberam que quando você dá alguma coisa para alguém com muita satisfação, aquilo não te faz falta? Às vezes te faz falta alguma coisa que você comprou, um vendedor te ludibriou ali, aí você fala, nossa senhora, esse dinheiro, eu não devia ter gastado esse dinheiro com isso. Mas geralmente, quando você compra alguma coisa para dar para alguém, de presente, aquilo não te faz falta de maneira nenhuma. E se a gente entendesse isso, lógico que com prudência, eu tenho dinheiro do aluguel separadinho aqui. Olha, R$ 1.000 separadinho. Uma pessoa me pediu 100. Vou ter que ficar devendo agora pro aluguel. Não tem como, eu tenho que pagar minhas contas, colocar comida dentro da minha casa. E aí isso é agir com prudência.
Daí, se alguém pede um dinheiro emprestado, você está precisando, eu tenho para ajudar. É assim que funciona o mecanismo, com prudência. E quando eu faço de coração mesmo, aquilo não faz falta. Vocês devem estar lembrando de algum caso que você ajudou ou que você deu um presente mais caro do que você tem na sua casa. E aquilo até hoje nunca fez falta. Mas eu passei muito apertado. Então já começou com um erro ali, né? De você ter dado alguma coisa além das suas capacidades. E aí esse dinheiro que Deus nos dá, esses bens que Deus nos capacita aqui para viver na Terra, se a gente pensar dessa maneira, para fazer o mundo girar, com certeza ele volta para nós. É só você vasculhar na sua própria vida a quantidade de vezes que você ajudou, que daí, além de não ter faltado, surgiu um cliente novo, surgiu uma oportunidade de emprego nova, ou surgiu alguma coisa na sua vida que você fala, ai, que bênção. E sabia que isso foi plantio seu e você estava colhendo depois. E nem tudo envolve dinheiro. Envolve amizades, envolve contatos, mas sempre envolve o bem, porque é o bem que eu plantei lá atrás, com prudência, do que Deus me emprestou. Então a gente tem que realmente saber usar esses bens de maneira sábia, que o Evangelho traz para nós aqui, ó. Presta atenção. Deus está de olho ali, tem um pobre do teu lado. Que a gente queira, deseje ter mais, ser mais, com prudência, porque isso vai retornar para o nosso espírito como um plantio. Então eu não sei de quanto você é, qual a sua posse, do que você é possuidor aí, mas o Evangelho traz bem claro para nós. Perlongaço aqui, parece Então, um helicóptero. pegou 1 litro de sangue teu. Nossa. Já. Se a gente souber e deixar bem claro isso na nossa mente, que Deus está de olho em tudo que você faz. Naquela moedinha do trânsito, talvez. Se você foi tocada a dar uma moedinha, sim. Eu não vou sair desesperada em todo o semáforo. Ai, meu Deus, eu tenho que dar essas moedas, está aqui no carro. Calma, na hora certa vai aparecer. E é assim que Deus age conosco. É tudo no seu tempo, no tempo de Deus. Vai aparecer oportunidades de ajuda. Poxa, eu recebo uma cesta básica aqui e eu não como tudo isso de arroz e de feijão. Mês passado a gente fez uma campanha aí de receber arroz e macarrão no Ailuz, né? Ganhamos muito, graças a Deus, de pessoas até aqui do Evangelho. E vai ser repassado. E muitas pessoas foram lá levar e disseram assim, nossa, você acredita que todo mês sobrava arroz na minha cesta e eu não sabia para quem dar? Então, às vezes eu ficava oferecendo para os parentes ali, tinha parente que nem pegava, falava, vou pegar. E agora a pessoa sabe para quem doar. Então é assim que acontece, vai ter uma hora que você vai saber. Não é sair com seu dinheiro, deixa eu ver quem que eu vou ajudar. Calma, Deus te mostra, mas isso já tem que estar aberto no seu coração. O desejo de doar esse item que está sobrando, que não vai fazer falta na sua vida, que está sobrando ali, isso daí vai aparecer, Deus vai te mostrar. Então, como tantas outras oportunidades de ajuda. Que Jesus nos abençoe para a gente entender, enxergar os momentos certos de poder ajudar. Com muita coerência, sabedoria, bom senso. E vai dar tudo certo, gente. E é isso daí, que a leitura foi grande, extensa hoje, né? Pois é. Passou rapidinho. Faria até 1 hora para a gente comentar item por item, aqui, né? Frase por frase. Mas, basicamente, meus amigos, o que os Espíritos estão nos recomendando é dentro desse capítulo, que é servir a Deus e a Mamon, que nós aprendamos a servir a Deus, porque habitualmente nós servimos ao chamado Deus da Terra, que é Mamon, né, que é uma nomenclatura que designa aquele que presta contas mais à vida material do que à vida espiritual. Então estamos sendo advertidos que somos apenas fiéis depositários da matéria que nos pertence provisoriamente, mas passa de mãos em mãos. E que se está nas nossas mãos provisoriamente, ela pode rapidamente sair das nossas mãos e voltar para as mãos de outras pessoas. E a recomendação, então, é assim, aproveite o momento que você tem e não se torne alguém insensato ou alguém egoísta, alguém com a aparência de que está sendo comedido e de certo modo econômico ou então precavido, mas no fundo existe aí um egoísmo por trás. Quer dizer,
Eu dou como diz aqui o texto, eu finjo que estou aqui tentando acumular bens para os meus filhos, né, para a posteridade, para a minha família não ficar desamparada, mas no fundo mesmo, eu não soube perceber que no fundo eu estou aí agindo de maneira egoísta e sem ter esse entendimento de imortalidade, esse entendimento de necessidade que nós repartamos um pouco. Ainda aqui a lição adverte, não precisa você entrar na linha da chamada prodigalidade. Vocês sabem o que é prodigalidade, não? Eu vou explicar para vocês que eu fui pesquisar, porque é uma palavra que não é usual. Não é. Prodigalidade significa um indivíduo que ele faz doações desmedidas, insensatas. Ou seja, você imagina que você tem um patrimônio, eu vou falar aqui de números pequenos. Você tem R$ 1.000 de patrimônio. Aí você fala, quer saber? Vou doar R$ 980 do meu patrimônio. Aí você vai ficar com vintão só. Como é que você vai fazer para pagar teu aluguel, que a Estela falou? Não, mas eu estou sendo generoso, hein? Não é isso que estamos aprendendo aqui? Falo, não é isso. Não é isso que estamos aprendendo aqui. A você se desprender dos seus bens de maneira excessiva e insensata e, como diz o texto também, se tornar um peso para a sociedade. Você vai entrar na linha da mendicância. Você vai ter que pedir depois auxílio para alguém para comer, porque você doou tudo. Então, o indivíduo que age em linha de prodigalidade, ele, no fundo, parece ser generoso, mas ele se torna insensato. Porque, às vezes, ele quer aproveitar do uso excessivo ou da doação excessiva para um ganho também íntimo, um ganho de proeminência, ou de uma aparente assim, poxa, como que esse indivíduo é absolutamente desprendido, como que ele é muito generoso, quer dizer, às vezes a pessoa quer ganhar essa fama. E isso também é insensato, porque você não pode transformar um benefício exagerado em problema depois posterior, que você não vai ter dinheiro para comer, você não vai ter dinheiro para pagar a conta de água da sua casa. Então eu tenho R$ 1.000 de patrimônio, doei 980 e meu aluguel, por exemplo, falando em números, né? Vocês vão entender. Meu aluguel é R$ 100, me sobrou 20 só, como é que eu pago meu aluguel de R$ 100? Então, assim, nós não podemos também entrar na linha do exagero. Percebam que a doutrina espírita ela é muito clara em nos orientar ao equilíbrio. Não é para você se desprender de tudo, mas também não é para você agarrar tudo com unhas e dentes. Porque isso pode um dia te causar uma grande decepção. Quando você retornar à vida maior, ao mundo espiritual, você fatalmente vai perceber e vai fazer uma soma na sua cabeça de todos os bens terrenos que você vai deixar aqui, porque pertence à terra, como diz o termo, bens terrenos. Não são bens imperecíveis que você carrega dentro de um bolso na sua calça e leva consigo. Você não vai levar aí nenhuma propriedade sua, nenhuma escritura de nenhum bem seu vai contigo para o mundo espiritual. É até como a gente falou aqui em outros estudos, seria até interessante se isso fosse possível, que você imaginou? Não ia ter jeito de a gente comprar nada nesse mundo, porque tudo, sem dúvida nenhuma, já iria estar pertencendo a alguém que, mesmo não estando aqui presencialmente, iria estar assim, ó, deixa aí guardado esse terreno, porque esse terreno é daquele senhor que faleceu 20 anos atrás, mas daqui uns anos ele volta a reencarnar e vai usar de novo, esse terreno vai ser dele. Então não ia ter mais propriedade, ninguém aqui. Você não ia conseguir comprar nenhum cantinho de terra de 1 metro quadrado no mundo inteiro, porque todo mundo, se pudesse levar para o mundo espiritual, levaria. Você pode ter certeza. Se você pudesse guardar aí a sua fazenda, a sua casa de praia, se você pudesse garantir que na próxima existência você viria a ser de novo, ou iria novamente tomar posse da sua propriedade, você pode ter certeza que você levaria. Você não ia deixar para ninguém. O nosso amigo José Carlos de Luca, uma vez, ele é juiz de direito, né? E ele fala assim que, sem dúvida nenhuma, né, dentro daquelas, como é que chama aquela carta que você deixa quando você vai morrer? Testamento. Nos testamentos ele diz que as pessoas escrevem assim: deixo minha fazenda em Goiás para o fulano, deixo minha casa de praia para Beltrano, deixo aquele terreno de 5.000 metros quadrados. Muito bom. E aí, o Zé Carlos de Luca faz um paralelo que eu acho interessante, que ele diz assim: o cara só diz que deixa porque não tem como não deixar. Não tem como levar. Porque se tivesse jeito de levar, ele não deixaria. Você pode ter certeza disso. Ele iria pensar assim: eu lutei tanto para conquistar esse patrimônio, eu trabalhei tanto, ou então recebi de herança do meu pai, do meu avô, e eu consegui preservar e tudo mais. Então, a gente percebe que dentro de nós existe ainda uma inferioridade moral
que não nos permite perceber o quão egoístas somos, às vezes, eu já falei isso aqui em outros estudos anteriores, com R$ 10. Nós somos egoístas com R$ 10. Se alguém te pedir um dinheirinho aí emprestado, você não empresta. Se alguém te pedir para você com esses R$ 10 comprar alguma coisa para ela, compra um pão para mim lá. Você fala, não posso, porque, né? Aí eu vou ficar sem um pão que eu vou comer amanhã. A gente começa sempre a pensar no futuro e deixa o presente de lado, sem saber se esse futuro vai chegar para nós. Mas enfim, meus amigos, o evangelho hoje foi extenso, ele é bem complexo. Recomendo você a buscar mais a leitura dele, não se apegar somente ao que a gente diz aqui, porque é muito pouco, né, o nosso comentário aqui. Eu fiz alguns frisos aqui no texto, que diz que Deus é o nosso amigo celeste, que nos confiou a riqueza, não lhe pedindo mais que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres. São também seus filhos, tanto quanto ele. É mais ou menos uma pegadinha do bem essa que Deus faz com a gente. Ele fala assim, vou jogar um dinheirinho na mão do Oceander ali, vamos ver como é que ele vai agir. Vamos ver se ele vai demonstrar que ele ainda continua egoísta, ou se ele vai desenvolver, então, um sentimento que até então ele não desenvolveu, que vai ser a generosidade, o compartilhamento, a afeição, a compaixão pelo outro que você percebe que está com dificuldade e que precisa. Então, quantas vezes nós nos vemos disfarçados de pessoas comedidas e econômicas, e no fundo nós somos egoístas. Nós somos aqui, como diz o texto, você é um vaso de flor, mas dentro tem um réptil, né? Quer dizer, tem um bicho escondido debaixo daquele vaso de flor ali. Está aqui no texto. Quer dizer, aí ele pergunta ainda assim, fala a verdade. Diz a verdade aí. Isso para quem, né, não é o meu caso, né? Isso para quem já viveu uma abastança financeira. Quando você está com o cofre cheio, não tem uma sensação de vazio? Não te dá uma sensação de estar faltando alguma coisa? Porque você tem algo que a gente busca tanto, tantas pessoas buscam, que é um cofre cheio, mas você descobre que às vezes para conquistar esse cofre, você teve que trabalhar de uma maneira imoderada e deixar de lado os seus afazeres de compromissos com a sua família. Às vezes você teve que passar semanas fora trabalhando, ou você teve que trabalhar até madrugada dentro, não conseguiu perceber os seus filhos crescerem, você não conseguiu aproveitar momentos entre família, porque você estava sempre ocupadíssimo, né, tentando garantir aí, né, uma segurança familiar, e deixou de lado o crescimento. Eu conheço gente, vou dizer de amigos meus aqui, e não é um ou dois só não, são vários, que disseram assim, poxa vida, como que eu me arrependo de ter trabalhado tanto e não ter visto os meus filhos crescerem. Eu paguei babá, e a babá que criou meu filho, a babá que viu meu filho falar a primeira palavra, dar o primeiro passo. Aliás, inclusive, tem um amigo meu que ele tem um pesar grande, que ele diz assim, que ele ficou assim, muito tocado e triste de saber que a primeira palavra que o filho dele disse foi o nome da babá. Essa semana retrasada, eu fui na cardiologista da minha mãe, eu falei, aí, como que tá com o netinho? Porque a gente ficou sabendo que ela tá atendendo agora só uma vez por semana, né? Porque ela tá cuidando do netinho. Ela falou que ela foi dar banho nele e ela começou a chorar, porque ela não tem recordação dela ter dado banho na filha. Ela falou assim, com certeza eu dei, mas não foi tão constante a ponto de eu lembrar daquele momento. Olha isso, gente. E agora ela tá curtindo o netinho, mas também não dá pra gente julgar, né? Imagina você ser plantonista, acabar de se formar, ter filho, abençoar aí e tentar na próxima encarnação fazer melhor, mas que dói o coração, dói, né? Porque os bens materiais, eles vão ficar, mas o que a gente leva no coração de lembranças boas. E o que o texto diz é assim, não é para você parar de trabalhar, não. Você trabalha, você é plantonista, você tem um trabalho que te consome bastante. Não, trabalhe, não tem problema. Mas saiba moderar, tente amenizar isso, tente também aproveitar as coisas do coração, tente fazer uma viagem, tira umas férias, 2, 3 dias de férias, um fim de semana aí, leva a sua família para passear. Vai plantar no quintal. Isso, vai fazer alguma coisa que seja não somente material, porque senão a gente fica preso, escravo da matéria. Muita gente confunde a doutrina espírita com algo assim, olha,
Ser espírita é ser alguém que prega a miséria ou a simplicidade excessiva. Esse é um grande equívoco. Não é verdade isso. Você pode ser um espírita e ser alguém que mora em condomínio fechado, tem grandes somas de dinheiro e ser uma pessoa absolutamente adiantada espiritualmente. Você pode ser alguém que mora na favela e é mesquinho. Você conhece gente que não tem sequer o que comer e quando tem um pedacinho de pão não reparte nem um tequinho com ninguém? Porque o cara mora na favela e ele é egoísta. Então essa lição não é exclusivamente para aqueles que têm posses, e sim para aqueles que mesmo tendo poucas posses não compartilham, não se sensibilizam com as dificuldades dos outros. Estamos sendo advertidos quanto ao egoísmo que diz o Evangelho que é o maior entrave para o nosso desenvolvimento espiritual. Estamos aqui não para dizer que nós temos que nos desprender, como está aqui o texto, o desprendimento dos bens materiais, dos bens terrenos. Então eu tenho que viver aqui sem posse, eu não devo nem ter casa própria, eu tenho que pagar aluguel, porque se eu tiver uma casa própria, eu estou aí, né? Eu estou ferindo a sociedade. Quer dizer, bobagem, você pode ter sua casa própria sim. Você pode ter suas casinhas de aluguel, aí pode, desde que você não seja alguém que sufoca os seus inquilinos. É verdade. Você pode ter uma fazenda? Pode. Pode ter uma fazenda de 50 mil alqueires, pode, mas não sufoque os seus empregados. Não trabalhe para poder viver cada vez mais no acúmulo e no egoísmo e sufocando aqueles que dependem dessa fazenda que você tem. Terra improdutiva também é um negócio muito feio. Pois é, você tem uma fazenda aí e não produz nada. Não, eu estou só juntando. Eu tenho não sei quantos mil alqueires, mas só um alqueire que tem laranja lá. O restante está lá. Não, eu estou deixando lá para investir. Quer dizer, eu paguei, por exemplo, 100 mil, eu vou esperar valer 1 milhão, que eu vendo. Quer dizer, você está congelando os bens divinos que foram confiados a você. Você está estagnando, você está gangrenando os bens que a sociedade espera que sejam compartilhados. Você precisa colocar a máquina para funcionar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei mexer com fazenda. Então vende. Pega esse dinheiro então que você vai vender, vende para alguém. Mas que talvez capião, não é? Você lembra antigamente? Usa capião para uma família. Ou então você vende e vai comprar, por exemplo, uma empresa e vai dar emprego para pessoas que talvez isso você saiba fazer. O que nós não podemos é deixar o dinheiro estagnado. O Emmanuel tem um livro psicografado pelo Chico Xavier que se chama Dinheiro. Se você quiser pesquisar aí, muito bom. É um livro fininho até, não é muito longo. Você lê ele em meia hora, você lê ele. Chama Dinheiro. Se você quiser pesquisar aí. E lá nesse livro ele diz assim: o indivíduo que não usa os seus bens, ele faz gangrenar a sociedade. Ou seja, ele faz virar um tumor. Né? Não circula o dinheiro fica estagnado, ele vai estragando. Então não deixe isso acontecer com você. Não deixe que, por exemplo, você veja alguém em necessidade e não deixe os seus tantos R$ 1.000 guardados no banco lá e vendo alguém passar necessidade ao seu lado. Porque essa pessoa está sendo assim, colocada no seu caminho para você observar e Deus está fazendo um teste contigo. Para ver se você dispõe um pouquinho desse dinheiro excessivo, que como diz o texto aqui, convenhamos, é supérfluo. Você não está dando do seu necessário, você está dando do seu supérfluo, se você der, né? E a satisfação de quem é grande é de doar, é de compartilhar. Já aqueles que vivem na mesquinharia, na pequenez, e adianto aqui, e vão ter grandes decepções quando retornarem ao mundo espiritual, é a sensação de poder, de posse, e quando chegar no mundo espiritual se vê absolutamente desnudado, ou seja, você não tem nada, nem o seu corpo, diz aqui o texto. Nem o seu corpo você vai levar, porque o seu corpo vai ficar na terra. Você só vai levar contigo as boas ações e as más ações que você fez. Que ficam guardadas nesse mini chip que é você, né? Que é essa centelha divina, que é a única coisa que nós vamos levar conosco. Aquela luzinha que você é. Você é um espírito que é uma luz inapagável. Não vai ter como, não vai ter fim, não vai ter como morrer, não tem como acabar. E o que você armazena nesse chipzinho são as informações do que você fez ou que você deixou de fazer. Ou do que você fez de ruim, né? Então, tente fazer um acúmulo de boas ações, respeitando o equilíbrio. Não seja um peso para a sua família, não dê tudo, não entre na linha da prodigalidade, não entre na linha também da avareza, da mesquinharia. Diz o que o texto ainda assim, se você está, eu achei interessante fazer esse comparativo, se você é um pai, está aí fazendo um acúmulo incessante de fortuna e de dinheiro, você está ensinando para os seus filhos a ser assim também.
Teus filhos, um dia que você tiver velho aí, vão administrar esses bens, vão deixar você na miséria também. Porque se você ensinou egoísmo para eles, indiretamente você está ensinando mal aos seus filhos. Ah, não, mas eu estou de novo disfarçado, eu estou aqui sendo precavido, alguém econômico, eu sou alguém que não gasto mais do que eu ganho. Mentira! Muitas pessoas têm essa avidez de acúmulo, de sensação de poder pela posse. Eu sou poderoso, ou eu sou muito adiantado e muito evoluído porque eu consegui conquistar um patrimônio bom, e ainda diz o texto assim, a pessoa ainda nem atribui isso a Deus. Ela atribui a ela. Eu que trabalhei de sol a sol, eu que me esforcei, eu que estudei, eu que fui alguém absolutamente diferenciado. Do meu grupo lá, a única pessoa que se deu bem na vida fui eu. Quer dizer, não atribui esse dom também à providência divina que te auxiliou aí, que você nem faz ideia. Te auxiliou com bons livros, com boas instruções, com bons professores, com facilidades que talvez a sua família te deu, teu pai, tua mãe. Ou então, no mínimo, te deu a facilidade de você ter bom entendimento, bom raciocínio para poder ler e entender bem aquele assunto. Tudo isso é obra divina. Tudo isso é providência divina. E finalizando aqui com uma pergunta que fizeram a São Luís, se é errado a gente deixar a herança. Ele falou, não, não é errado. Porque se você quiser deixar a herança e Deus não quiser que essa herança chegue, ele tira. Sim. Quer dizer, então não tem erro nenhum. Ah, eu vou guardar, eu vou ser acumulador aqui para poder deixar uma herança boa para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, para poder garantir aí o futuro da minha família. Se Deus quiser, ele tira tudo. Você pode ficar tranquilo. Quebra algum negócio teu lá, entra algum processo judicial, algum rolo vai dar que você perde tudo da noite pro dia. Então, essa resposta vem para mim dizer o seguinte, olha, não adianta você querer achar que você tem controle, quem controla tudo é Deus. Quem controla tudo é a obra superior que está apenas nos testando aqui, nos observando. Certo, meus amigos? Acho que o nosso tempo aqui já foi, né? Isso. A gente vai finalizar aqui então, convidando você a refletir sobre isso, né? Isso aí. Vamos então ao nosso momento da oração final, lembrando que semana que vem começaremos o capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, o nosso evangelho número 124. Já fica o convite de antemão para terça-feira que vem. Deixa eu ver, terça-feira que vem vai ser dia 30, né? 30 de maio, o último evangelho do mês de maio. O evangelho número 124, Sede Perfeitos. Vamos falar dos caracteres da perfeição. Vamos dizer, é um assunto muito bacana. A gente já estudou isso outras vezes e é muito legal falar sobre isso. Mas agora vamos ao nosso momento da oração. Vamos lá? Lembrando a você que colocou seu copinho com água, que ele seja aí nesse momento fluidificado pelos amigos espirituais. Senhor Jesus Cristo, divino amigo, mestre amorável, dedicado a nos trazer todo tipo de entendimento e fortalecimento íntimo. Nós te agradecemos por mais uma semana, abençoando a cada irmão que aqui nos acompanha, que nos dá a honra da sua companhia, abençoando também aqueles que nos acompanham em outro momento, recebam nosso carinho, nosso abraço, e desejar, mestre, que qualquer pessoa que nesse momento esteja passando por alguma dificuldade possa encontrar soluções que essas dificuldades estão lhe inspirando a buscar. Possa encontrar as respostas sempre voltadas ao entendimento de ganho espiritual, ganho de entendimento. Que cada pessoa que hoje passa por uma dificuldade possa descobrir qual lição essa dificuldade quer lhe ensinar. Desejamos, mestre, que cada um aqui envolvido nessa corrente do bem possa ter essa grandeza de saber e ter convicção que Deus não castiga ninguém. Nosso Pai é só amor, como o Senhor nos disse. Deus é amor. E que a providência divina, então, possa inspirar esses amigos queridos que passam por qualquer tipo de dificuldade a descobrir por si mesmos quais caminhos novos devem tomar, quais decisões que até então não haviam sido tomadas possam ser colocadas em prática para melhorar a própria vida, não somente materialmente, mas também no entendimento espiritual. Que cada pessoa que está doente, acamada, possa descobrir aí também as soluções que esses percalços lhe trazem. Que cada um de nós, mestre, com as dificuldades que temos, saibamos ter a sabedoria de descobrir sempre o teu amor envolvido em cada ação, mesmo que de difícil trajeto a ser percorrido. Senhor Jesus,
Abençoa cada pessoa que nesse momento está internada em um hospital, que está com dificuldade financeira, que está doente em casa, em tratamento, que está com saudade dos seus entes queridos. Quero abençoar também os nossos amigos, nossos irmãos, que passam nesse momento pela nossa cabeça, que retornaram à vida maior e que vão nos fazer muita falta, mas nós sabemos que estão eles amparados também por anjos, por amigos abnegados e iluminados que estão cuidando de cada um deles. Senhor Jesus, ilumina o nosso caminho, que nós estamos em busca do crescimento espiritual, da aniquilação do nosso orgulho, da nossa vaidade, e em busca de desenvolver em nós a fraternidade, a caridade e a gentileza. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã, mais uma terça-feira. Te rogamos a permissão para que semana que vem estejamos aqui novamente, dando início a um novo capítulo do Evangelho. Aos amigos espirituais, abnegados e incansáveis, nossa gratidão, nosso carinho. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, e que assim seja.